Imagina você receber do teu professor um elogio que você tá tocando guitarra muito bem, e aí você chega em casa muito feliz, muito eufórico, e você conta isso pra sua mãe, e a sua mãe vira pra você e fala: "Ele só tá falando isso pra você porque você tá pagando ele". Como você se sentiria? Péssimo. E eu tô contando isso porque o assunto de hoje no vídeo é pra falar sobre mães narcisistas e egoístas e que têm comportamentos que acabam podando e destruindo a autoestima de seus filhos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, existe uma tendência natural dos nossos pais eles apoiarem os filhos quando os filhos vão fazer algo que ela, né, a mãe apoia, gosta, e que quando o filho vai fazer algo, tem algum gosto, tem alguma meta que vai contra aquilo que o pai e a mãe gostam, ele meio que, já que não é o que eu quero, então não vou apoiar, se vira aí do teu jeito. A gente sabe que isso acontece muito. E eu tô contando isso porque recentemente, né, recebi uma newsletter falando sobre mães narcisistas, né? E aí, lendo sobre esse assunto, cheguei à conclusão de que uma mãe narcisista e uma mãe egoísta é a mesma coisa, são duas coisas terríveis numa pessoa. E aí eu lembrei de uma história de um amigo meu, né, o Serginho, né, que foi criado junto comigo. E eu lembro que desde pequeno, a mãe dele sempre podou tudo aquilo que ele gostava, sempre podou tudo aquilo que ele tinha como meta, sempre podou tudo aquilo que ele comprava, que ele adquiria. Qualquer coisa que viesse do desejo, do gosto do Serginho e que fosse contra o desejo dela, ela diminuía, ela debochava dele, fazia piada, muitas vezes até atrapalhava, né? Eu vou contar mais isso um pouco mais na frente aqui na situação. Até atrapalhava, enfim, qualquer coisa que viesse do Serginho, ela diminuía, né? E aí, indo cronologicamente, né, o Serginho, desde criança, ele nos anos 90, né, era a época das duplas de funk, né? Cidinho e Doca, William do Borel, Claudinho Bochechas que já existia, e o Serginho gostava dessas músicas, né? E a mãe dele falava assim pra ele: você quer ouvir música de maluco ou você quer ver desenho? No caso, desenho era o Cavaleiro do Zodíaco, que estava no auge, no ápice aqui no Brasil, né, dos anos 90 ali. E aí, ou seja, ela por não gostar de funk, ela já colocava na cabeça do Serginho, que era uma criança, que aquilo ali era música de maluco, né? E aí o Serginho ouvia funk e ia ver o Cavaleiro do Zodíaco, ela também não gostava e começou aí quando era criança. E aí o Serginho foi crescendo e eu me identifico com isso porque eu passei, não na intensidade que o Serginho passou, mas eu também passei por isso. A gente tem uma mãe que atrapalha, que poda, que se não é o que ela quer não serve. Narcisismo, egoísmo, eu também passei por isso. Não na intensidade que o Serginho passou, mas eu também passei. Então eu tenho propriedade para falar. Eu não tô falando só de um relato de uma pessoa, tô falando do que eu passei também. Não na mesma intensidade, mas que eu também passei. Mas enfim, voltando ao Serginho. E aí ele cresceu com a mãe dele, qualquer coisa que o Serginho gostava, o Serginho comprou alguma coisa que ela não gostasse, ela virava pra ele falar, ele chegava todo feliz, né, pra mostrar o que ele tinha comprado. Aí a mãe dele falava, essas porcaria que você compra. O Serginho gostava de alguma coisa e ia compartilhar com a mãe. Essas porcaria que você gosta. Então o Serginho cresceu desde pequeno com essa coisa de que, pô, se minha mãe não gosta, então é uma porcaria, né? E aí, voltando à história do vídeo, o Serginho gostava de tocar guitarra, né, na adolescência ali, início da fase adulta, ele se matriculou numa escola que a mãe dele já não gostava, né, porque ela queria que o Serginho fosse para a igreja, fosse músico na igreja, e como eu falei, qualquer coisa que viesse contra aquilo que ela queria,
Ela demonizava, debochava, fazia piada, diminuía, enfim. Tinham atitudes que jogavam a autoestima do Serginho lá embaixo. E aí o Serginho começou a fazer aula de guitarra, até que teve um dia que o Serginho arrebentou na aula, tocou bem pra caramba. Aí o professor de Chezinho falou que ele tava tocando muito bem, e que ele tava tocando tão bem que ele já podia tocar numa banda, e que ele, o professor, já ia começar a indicar ele pra tocar em alguma banda que fosse do estilo que o Serginho tocava, porque ele tava tocando bem, ele já tinha condições de tocar numa banda. O Serginho ficou com autoestima, se sentiu bem pra caramba, ficou muito feliz. Aí ele foi pra casa, né, feliz, radiante, né, pra compartilhar isso, pra contar pra mãe dele isso. Aí quando ele chega em casa, chegou em casa muito feliz, né, era claramente você vê na cara dele que ele tava feliz. A mãe dele já estranhou porque que o Serginho tava feliz, ou seja, só o fato do Serginho estar feliz já incomodava a mãe dele. Ela nem sabia que ele tava feliz, mas tava se sentindo incomodada. Ah, tá feliz por quê? Aí ele contou, né, que meu professor falou que eu tô tocando bem pra caramba guitarra, que daqui a pouco posso até estar tocando numa banda, que eu tô tocando muito bem. Aí a mãe do Serginho solta a célebre frase: ah, ele só elogiou você porque você tá pagando. Quando eu soube disso, eu fiquei triste. Imagina o Serginho, você chega todo feliz pra contar pra tua mãe um elogio que você recebeu, um crescimento, uma evolução naquilo que você gosta, e você toma um balde de água fria de água fria desses, né? Ah, o céu tá te elogiando porque você tá pagando. E nisso o Serginho ficou muito triste, ficou muito chateado. Mas não parou por aí, né? O Serginho um pouco depois começou a tocar numa banda. E a mãe dele não gostava que ele tocasse em banda. E aí toda vez que o Serginho ensaia, né? O Serginho ensaia nos sábados. E ela sabendo disso, ela já ficava com aquele tipo de comportamento passivo-agressivo, né? Já viu quando, pra vocês entenderem, já viu quando a mulher se incomoda que o marido tá em casa de folga? Aí o que a mulher faz? Ela começa a varrer a casa forte para acordar o cara, ela começa a bater as portas para fazer barulho para acordar o cara, ela começa a falar alto, ela começa a ficar... Enfim, ela começa a ter atitudes para jogar na cara do marido que o fato dele estar descansando está incomodando ela. E era assim que a mãe do Serginho agia quando ele ia ensaiar, né? Falava ele com grosseria, qualquer coisa que ele perguntava dava resposta grosseira. E tudo isso claramente para esfregar na cara dele que ela não estava feliz com o Serginho estar tocando numa banda. E aí ela começou a ter várias atitudes desse tipo, começou a tumultuar. O Serginho chegava do ensaio, ficava criando um tumulto porque tinha chegado tarde, inventava que o pessoal da banda ligou pra casa, dizendo que o Serginho não foi ensaiar e o Serginho tinha ido ensaiar. Enfim, ela fez um inferno para destruir a autoestima do Serginho, para tumultuar o Serginho na banda, para fazer o Serginho sair da banda, porque ela não queria que o Serginho estivesse ali. Ou seja, ela nunca se preocupou, não gosto de banda, não gosto de guitarra, de música, mas se o Serginho gosta, eu vou ficar na minha e vou respeitar e deixar ele seguir o caminho dele. Não, ela fazia questão de jogar na cara dele que ela não gostava dele tocar, que ela não gostava de guitarra, que ela não gostava de música, que ela não gostava dele fazer aula de música. Ela fazia questão de esfregar na cara dele. E isso foi seguindo, o ambiente ficou insuportável, o Serginho acabou saindo da banda. Não sei se só por causa disso, mas isso com certeza pesou. Passou um tempo, ela conseguindo esse comportamento de que tudo que o Serginho gostava, que era contra aquilo que ela queria, ela fazia piada, demonizava, ironizava, tirava sarro. Isso se seguiu até que o Serginho quis tirar uma habilitação. E qual foi o plano do Serginho? Eu vou fazer habilitação de moto, porque é mais barato. Aí eu vou lá tirar habilitação de moto. Como eu tô na CLT, eu posso juntar um dinheiro, comprar uma moto. E aí, juntando o dinheiro que eu trabalho na moto, o dinheiro da CLT, que eu trabalhando na CLT,
e mais o dinheiro da venda da moto futura, ele poderia comprar um carro. E aí quando o Serginho expôs isso, a mãe dele logo já fez cara feia, enfim, esfregou na cara dele indiretamente que odiou que ele tivesse habilitação de moto. Ela queria que ele tivesse de carro. Como ele não atendeu o desejo dela, ela fez tudo aquilo que eu já tô citando aqui no vídeo. Em nenhum momento ela teve aquela coisa do, pô, tá bom, queria que o Serginho fizesse habilitação de carro, mas já que ele quer fazer de moto, já que ele tem essa meta, eu vou ficar quieta na minha e deixar ele. Mas não, ela fazia questão de esfregar na cara dele, diminuindo, fazendo piada, fazendo ironia, botando obstáculo. E tudo isso foi diminuindo a autoestima do Serginho. A ponto de que qualquer coisa que o Serginho quisesse fazer e fosse fazer, ele ficava se perguntando, pô, será que é o caminho certo? Ou será que o caminho certo é o que minha mãe quer? Porque voltando lá na situação da guitarra, com certeza o Serginho pensou, caramba, pô, será que eu tô tocando bem mesmo? Ou será que é só... Ou minha mãe tá certa e só falou que eu tô pagando? Porque uma coisa é você ouvir esse tipo de coisa de um desconhecido. Quando você ouve esse tipo de coisa da sua própria mãe, você começa assim a se questionar. Será que ela tá certa? Será que ela não tá? Então o Serginho começou, a partir desse lance da guitarra, começou a ter muita baixa autoestima e muita insegurança a tudo aquilo que ele queria, que ele ia comprar, metas que ele tinha, porque ele sempre pensava, caramba, e se minha mãe não gostar? Será que minha mãe que tá certa? Será que sou eu não tô? Ele começou a meio que viver em função de agradar os anseios da mãe dele. Mas ele viu que isso não era bobagem, ele começou a enfrentar esse tipo de coisa da mãe dele e foi fazendo. Só que aconteceu, toda a dificuldade que o Serginho tinha, que é normal você ter dificuldades quando você quer realizar alguma coisa, tem aquela fase que as coisas não dão certo, que você demora a aprender, que surge obstáculo. E sim, a fase natural de tudo aquilo que você quer realizar, tem toda uma fase difícil até você conseguir realizar aquilo e é normal. Na cabeça da mãe do Serginho, como é que era aí, tá vendo? Eu falei pra você não fazer isso, tá dando tudo errado. Esse era o pensamento dela, não era um pensamento, não, Serginho. Tá dando errado, mas é o processo normal, batalha que vai dar tudo certo. Ou seja, a mãe do Serginho, ela tinha um egoísmo, um narcisismo e um egoísmo muito grande em cima dela. Ela descontava tudo isso em cima do Serginho, quando o Serginho não atendia às expectativas que ela tinha. E eu tô falando do caso do Serginho, mas eu também passei por isso, não no mesma escala que ele, mas também passei. Eu sei que muitos outros filhos sofrem com uma narcisista, que é aquela mãe que ela projeta em você, ela não quer que você seja um ser humano autônomo, que você seja você, ela quer que você seja uma extensão daquilo que ela não foi, ela quer que você seja aquilo que ela quer. Se você não for aquilo que ela quer, se você deseja aquilo que ela não gosta, se você tem uma meta que não é aquilo que ela imagina, se você tem um gosto que ela não tem, ela faz piada, debocha, demoniza. Em alguns casos, como até do Serginho, ela atrapalha para que aquilo não dê certo, para que ela jogue na cara dele, tá vendo? Que ela tinha razão. Para ver como esse negócio da mãe narcisista, da mãe egoísta é algo tão é algo tão nocivo, né? Algo tão absurdo. E eu passei por isso. E aí sei que muitas pessoas passam. E aí eu conversando com o Serginho, né? Eu compartilhei com ele o seguinte, fazer o que eu tava fazendo, né? Que é o seguinte, e levo esse ensinamento para vocês que estão ouvindo esse vídeo. Cara, se você tem uma mãe narcisista, se afasta. Se você não quer ou não pode se afastar dela ou não quer, faz o seguinte, não conta seus objetivos para ela. Você quer comprar alguma coisa? Compra. Você tem uma meta? Realiza. Você tem um gosto? Banque esse gosto. Não fica nessa coisa de ficar contando. Porque quando você conta,
Você tá dando legalidade pra ela jogar todo o narcisismo dela, toda a negatividade dela em cima de você. Porque então se você já sabe que ela vai negativar, que ela vai atrapalhar, que ela vai humilhar, que ela vai fazer piada, o que você faz? Não conta. Tá bom, você é assim, narcisista, egoísta, tá bom. Tudo que eu fizer a partir de agora eu não vou mais contar pra você. Eu vou sofrer sozinho, mas eu vou realizar. Você não gosta, mas eu vou comprar. Você não quer, mas eu vou fazer. Né? Então, é uma forma de você se proteger do narcisismo da sua mãe. É isso, não conta. Compra. Quer realizar, realiza, faz. Porque no final, cara, você, por mais que ela seja sua mãe, você é um indivíduo único. Você não tem nenhum tipo de obrigação de suprir as expectativas e os desejos dela. Você é uma pessoa única. Você não pode ser refém dos desejos e da vontade da sua mãe. Não pode, cara. Você não pode ser assim. Então não conta, se afasta. Eu mesmo. E como é que eu tive esse insight? Passei pro Serginho isso, ele começou a botar em prática. Ele já botava em prática um pouco antes, mas depois que eu conversei com ele, ele colocou mais em prática isso ainda. E eu tô passando pra vocês. Eu mesmo, cara. Minha mãe também tem isso. Desde pequeno, muitas coisas que eu gostava era exatamente como a mãe de Serginho fazia. Não na mesma intensidade, mas ela fazia igual. Então o que eu comecei a fazer? Cara, tudo aquilo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer e que eu gosto, eu simplesmente realizo, eu compro, eu falo e faço sem nem falar pra ela. Por exemplo, eu crio conteúdo pra internet. Ela não gosta disso, já deixou claro pra mim que não gosta. O que eu fiz? Eu parei de falar que fazer conteúdo pra internet e só continuei fazendo. Por exemplo, a minha mãe, ela não. Ela detesta artes marciais. O que eu fiz? Eu comecei a treinar artes marciais, né? Boxe, jiu-jitsu e muay thai. Eu não conto pra ela, eu simplesmente vou lá e treino. Não preciso contar pra ela. Eu vou lá e treino. E é uma coisa que me faz muito bem. O Serginho começou a fazer esse tipo de coisa, a autoestima dele subiu. Ele tem mais força para realizar os objetivos dele. Comigo também foi a mesma coisa, eu comecei a me sentir mais confiante, autoestima mais alta para realizar o meu objetivo. Por quê? Porque quando eu parei de contar as coisas para minha mãe, e você fazendo isso também, a tua autoestima ela vai começar a melhorar, você vai começar a se sentir mais confiante. Por quê? Porque você, ao não contar, você está se afastando da negatividade e do narcisismo dela. Então você se sente mais forte para realizar, você tem uma autoestima maior. Porque não tem ela jogando narcisismo, negatividade e egoísmo em cima de você. E se por algum acaso a sua mãe descobrir que você está fazendo algo que ela não gosta e que você simplesmente está fazendo, que você não contou para e ela cobrar, por que você não está contando? Por que você não deixa ela participar da sua vida contando a sua vida para ela? Você simplesmente vira e fala assim: eu não conto nada para você por conta dessas próprias atitudes. As suas atitudes fizeram com que eu agisse assim. Se você não gostou, paciência. Você está sendo vítima dessas próprias atitudes. É isso.